nas palavras que eu falei. E todo dia sintonia de reinventar meu mundo. Em cada gota eu mergulho fundo. Não quero mais beber. Boa noite, Elaine. Boa noite, Thales. Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Olha essa música como é linda. Leve, que vai me acompanhar. É leve, algo desandar. Oh, que seja breve. Boa noite. Finalzinho do dia. Vocês estão bem? Como foi o dia de vocês? Agitado? Foi calmo? Como é que foi? Deixar um pouquinho ainda aqui a música. Essa música calma, viu? Então, minha gente, como é que você está? Espero que você esteja num local tranquilo. Fernando entrou, Eduardo. Pegue a sua água. Eu sempre falo que é sempre bom ter uma aguinha do lado. Quem me conhece aqui há mais tempo, quem já segue a Elaine, teve um dia tranquilo. Que bom, Elaine. Sabe o tanto que eu falo sobre essa tranquilidade, essa leveza, você estar num local que você se sinta bem e que você fique tranquilo. Até porque quando a gente fala sobre constelação familiar, sempre vai mexer com muita gente, vai mexer com o nosso sistema. Então vai mexer com o seu sistema familiar. Professor Sarmento, seja muito bem-vindo, meu professor maravilhoso. Então vai mexendo com o nosso sistema familiar, portanto é bom estarmos em um local tranquilo, se for possível. Com o coração aberto, porque falar de constelação é falar de um movimento de almas. Não é nada racional e é tudo sentido, muito mais sentido do que qualquer outra coisa. Então venha com o coração aberto. Para quem não me conhece aqui, tem muitos seguidores novos, não sei se estão por aqui, se estão passando por aqui. As minhas lives, elas são mais diretas. Eu gosto de fazer lives mais diretas, lives mais práticas, mais rápidas, fazer com que o meu conteúdo chegue até você de uma forma que vai fazer com que você fique pensando naquilo, mas que você tenha um acesso mais rápido. Então, geralmente voltou? Alguém me fala aí. Acho que deu certo, né? Foi uma ligação aqui. Acontece. Então, o tempo de vamos dizer, uma sessão de psicoterapia que dura 45 minutos, o tempo de uma constelação familiar, mais ou menos, porque na constelação familiar a gente não tem como precisar o tempo. Ele pode durar 10 minutos, pode durar 2 horas, não tem como a gente saber. É o que o campo sistêmico vai trazendo pra gente. Então, eu quero dizer muito boas-vindas a vocês que estão chegando agora. Tô vendo muita gente nova por aí, gente que eu já conheci, gente nova, nessa nossa live de hoje, que é de um assunto de extrema importância. Eu peço que vocês mandem aí, ó, nesse aviãozinho, essa live para pessoas que vocês acham que precisa desse conteúdo, que precisa entender um pouquinho sobre isso. Eu faço sempre com o maior carinho para vocês e uma responsabilidade. Então vai mandando esse aviãozinho aí para as pessoas que vocês acham que merecem, que precisam e que vão gostar de ver este conteúdo. Ah, minha irmã! Minha irmã acabou de entrar. Minha irmã é essa Morgana, psicóloga maravilhosa. Nós temos até um projeto juntos, viu? Que a gente vai lançar este mês. Vou falar com vocês durante a live aqui. Então vai mandando esse aviãozinho para quem vocês acham que deve ver. E vão me falando aí de onde vocês são, se vocês estão bem, como é que foi o dia de vocês, porque agora a gente vai se acalmando mais, né? 8 horas da noite, 8h30, 9 horas, é um momento que vai
vai dando aquela tranquilidade, que você vai se preparando para ter um momento, um ritual seu. Espero que você tenha. Se não tem, vamos aprender a ter, porque isso faz parte da energia feminina. E você vai ter agora os 45 minutos melhores do seu dia aqui conversando comigo. Coloquem as suas perguntas, o que eu souber eu vou responder, o que eu não souber eu não respondo, e respondo depois, e vou sempre buscar ajudar. Ou coloque na caixinha, fala comigo no direct, eu sou bem acessível, a qualquer momento você pode se comunicar comigo que eu vou estar respondendo a você. Então, espero que estejam todos bem. O tema de hoje da gente é: quanto mais feminina formos, mais masculinos os homens são. Eu sempre preparo um roteirozinho para nossa live, mas é um roteiro só para eu lembrar o que realmente é importante. Porque quando a gente fala de constelação, esse encontro de almas, existe uma conexão. E falando nisso, muitas pessoas perguntam: Sara, e um atendimento online vai dar certo? Dá certo sim, porque a energia é passada. Então, como eu falo, eu faço um roteiro para que eu não esqueça o que é mais importante. Porém, a energia de quem está aí assistindo, ela é passada para mim. Mesmo que você não fale, mas a gente vai sentindo. E aí o campo, ele vai mostrando e as coisas vão acontecendo. E aí o roteiro que eu fiz, ele vai ficando muito mais rico do que o que eu tinha programado pra gente. Então, quanto mais femininos formos, mais masculinos homens serão. Inicialmente, eu quero falar algo de extrema importância, algo muito sério, que muita gente tem muita dúvida, que é sobre energia. Energia feminina, energia masculina. Quando eu falo de energia, eu não estou falando de gênero, tá? De gênero masculino, gênero feminino. Eu também não estou falando de orientação sexual. Que é o quê? É o desejo que você tem, um homem por uma mulher, ou um homem por um homem, uma mulher por um homem, uma mulher por uma mulher. E também não estou falando de sexo, que significa o quê? A genitália, que a pessoa nasceu. Então, energia não é isso. Energia não tem a ver com isso. Todos nós, boa noite, Luciana. Todos nós, homens e mulheres, temos energia feminina e temos energia masculina. Certo? Todas as pessoas têm as duas energias. Então, não quer dizer que energia masculina só o homem quem tem e energia feminina só a mulher quem tem. O que significa energia masculina? É aquela energia do foco, é aquela energia da objetividade, é aquela energia da força, sobretudo física, é aquela energia da praticidade. Você que está me ouvindo e que é mulher, sabe que você, em algum momento, tem isso ativado em você. O que é energia? Esses são alguns pontos, tá? Tem muitos outros. O que é energia feminina? A energia feminina é aquela energia da receptividade, é aquela energia da sensibilidade, é aquela energia da criatividade. Você que é homem que está me assistindo sabe que em alguns momentos da sua vida você ativa isso em sua vida. Então, a energia masculina existe tanto no homem como na mulher, bem como a feminina também. Porém, o homem predominantemente tem mais energia masculina da natureza dele. E a mulher predominantemente tem mais energia feminina da natureza dela. Nós já nascemos desta forma. Então, com isso, o que é que eu tenho a lhe dizer? Eu sempre brinco não, eu faço uma analogia. Como se o homem tivesse no corpo dele 80% da energia masculina dele e 20% feminina. E a mulher, o contrário, 80% da energia feminina e 20% energia masculina. Beber uma aguinha aqui, tá, gente? Quem aqui tá com água aí? Quem tiver com água, beba água, que água é... Eu sempre costumo dizer aqui nos meus stories que eu não bebo água à noite, exceto quando eu estou falando ou quando eu estou fora de casa. Mas eu bebo água até 6 horas da noite, assim, no máximo, porque senão eu me prejudico bastante. Muita gente nova aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos. Então, a importância de termos essas duas energias. Uma mulher, ela deve cuidar muito, muito, muito da energia feminina dela. Ela deve ir ali prestando atenção, observando, fazendo com que esteja sempre atualizada naquilo. Porque ela cuidando os 80%, digamos assim, né? Esse número didático que eu utilizei, tá, gente? Isso aqui é um número didático. Então, esses 80% da energia feminina dela,
Quando ela consegue tratar bem esses 80% e ela precisa acionar os 20% da energia masculina dela, ela vai conseguir. Se ela não trata bem esses 80% da energia feminina dela, quando ela for tentar acionar os 20% da energia masculina, ela não vai conseguir. Ou então ela vai fazer de uma forma errada, que eu vou explicar pra vocês com alguma didática. Mas agora, inicialmente, eu vou dar um exemplo. Quando uma mulher, por exemplo, está se relacionando com um homem e o relacionamento deles não está bom, e ele resolve encerrar o ciclo, ele resolve acabar o relacionamento. Se essa mulher tem uma energia feminina bem trabalhada, ela vai utilizar a energia masculina naquele momento de forma correta, que é o quê? Ele vai encerrar esse relacionamento, ela vai ficar triste, a mulher geralmente, tá, gente? Geralmente é mais sensível do que o homem, ela vai chorar e enfim. Só que aquele é o momento que ela tem que ter o foco pra entender o que está acontecendo, é legítimo que fique triste, é legítimo que fique muito triste, é legítimo que passe pelo luto, mas que ela precisa resolver o problema. Então, se ela tá com esse lado feminino dela bem trabalhado, naquele momento ela consegue acionar aquela parte do foco, aquela parte objetiva, que é o lado masculino. E ela vai chorar, ela vai ficar triste, só que ela vai conseguir entender o que está acontecendo, ela vai conseguir conversar. Se ela não tem esse lado masculino trabalhado, que é do foco, o que acontece? Esse lado feminino dela vai ser extremamente exagerado. Então ela vai ficar desesperada. Ela vai se humilhar. Ela não vai deixar aquele homem embora. Ela vai ficar atrás daquele homem sempre. Então, assim, é de extrema importância que você saiba lidar com essas energias. Nos homens prevalece essa energia masculina e nas mulheres prevalece a energia feminina, como eu já falei anteriormente. Eu queria falar pra vocês que, assim, muitas pessoas confundem e quando a gente fala de energia, muitas pessoas acham que a gente tá falando simplesmente de homem e de mulher. Mas eu vou dar um exemplo prático pra vocês agora que vai fazer com que vai clarear muito pra vocês. Vocês devem conhecer casais em que a mulher ela tem uma energia masculina mais elevada. É notório isso, você consegue ver. E o homem tem uma energia feminina mais elevada. Isso é um casal, certo? Então, eles têm energias ali equilibradas. Estão em polaridades opostas. Não é o comum de dar certo, mas é possível que dê. Por quê? Porque existe energia feminina e energia masculina. Porém, em polos opostos. Ao invés da energia masculina estar mais no homem e a feminina mais na mulher, está ao invés. Mas esse casal, ele pode dar certo. Sobretudo, os casais homossexuais. Se fosse assim, não existiriam casais homossexuais. 2 homens e 2 mulheres. Nesses casais homoafetivos, né? Um dos homens vai ter uma energia feminina mais elevada. E uma das mulheres, no caso, né, vai ter energia masculina mais elevada. No caso das mulheres. Então, eu posso dizer pra vocês que isso é um equilíbrio das relações. Porém, não é o mais comum quando a gente fala, porque a mulher ela já nasce com essa energia dela, energia da maternidade, energia do cuidado com ela, e o homem já nasce com essa energia da proteção, de ser mais prático, mais ágil, mais proativo. Então, estudos falam que o mundo está com energia masculina em alta, assim, está exageradamente em energia masculina. E o que é que nós mulheres podemos fazer quanto a isso? Não que tenhamos responsabilidade e não que sejamos culpadas, tá, gente? De forma alguma. O que veio acontecendo com o tempo? As mulheres, elas precisavam ter o lugar delas na sociedade, e aí elas pararam de só trabalhar em casa, só entre aspas, tá, gente? Aqui a gente não tem julgamento, não tem crítica, em momento algum eu vou estar julgando aqui, eu só mostro fato. A constelação, ela não julga, ela mostra fato. Então, as mulheres, elas precisavam buscar esse posicionamento, né? No local de trabalho, até em casa. E o que acontece? Elas não ficavam só cuidando dos filhos, que é genuinamente dessa energia feminina. Elas buscavam trabalhar dentro de casa, fora de casa, e elas foram alcançando, assim, uma posição tão enorme no mercado de trabalho que elas passaram a ser chefes de homens em várias empresas, em escritórios, em fábricas, enfim, em vários locais. O que acontece? Essa mulher,
para ela enfrentar no bom sentido, tá? Para ela lidar com aquele meio ali, ela precisa ter uma energia masculina elevada, porque naquele momento ela precisa acionar aquela energia do foco, aquela energia do resolver o problema e tudo. Então, naquele momento ela precisa ativar a energia masculina dela. Porém, essas mulheres passaram a chegar em casa, encontrar os filhos, encontrar os maridos e continuar com essa energia masculina ativada. Ou seja, chegar em casa e fazer como um quartel-general. Esquecer aquela leveza que ela tem, aquela criatividade para resolver os problemas que só a mulher tem. A mulher, ela consegue ganhar o mundo com essa energia feminina dela. Ela consegue ganhar o que ela quiser no mundo. Os homens que acham que eu estou errado, me falem aqui. Mas enfim, isso é genuíno da mulher. Então, o que acontece? Quando ela chegava em casa e que ela continuava nessa energia, iam se passando os dias e ela continua nessa energia masculina, essa energia masculina, essa energia masculina. Isso faz com que a pessoa que ela está se relacionando entre inconscientemente em choque com isso, porque agora existem duas energias masculinas em casa. Duas energias muito fortes em casa, entendeu? Aquela energia do pensar, do agir, do proteger. E não tem mais aquela energia leve, aquela leveza que existe com relação às mulheres. Então, quando a mulher, ela trata bem o seu lado feminino, ela vai pro trabalho, tem aquela energia masculina dela e quando chega em casa, ela aciona a energia feminina dela. É como se ela desfizesse daquele papel, né? Daquele personagem, entre aspas, certo? Então, o que acontece? Muitas mulheres hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um dia extremamente agitado, eu resolvo diversas coisas em vários fatores. Eu tenho várias atribuições em casa, fora de casa, faculdade, trabalho, resolver alguma coisa. Isso tudo é da energia masculina. Então, eu aciono muito minha energia masculina. Porém, em determinados momentos, em vários momentos do dia, eu estou sempre ali puxando a minha energia feminina. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me cuidar. Eu sou muito vaidosa, porém, a mulher, para ter essa energia feminina dela elevada, ela não precisa ser vaidosa. Nem todas as mulheres são, nem todas as mulheres gostam de batom. Mas ela precisa ser cuidada. Se cuidar e ser cuidada. Se deixar ser cuidada. Então, o que eu faço para que essa energia seja sempre equilibrada comigo, para que seja equilibrada, se equilibre também com a pessoa que eu vá me relacionar? Eu busco ter o meu autocuidado. Por exemplo, estou resolvendo as coisas, várias situações que eu tenho no dia, mas eu vou tirar ali meia hora para me cuidar, fazer um laser. Eu vou tirar 1 hora para fazer a minha unha. Estou falando de coisas práticas, tá, gente? Mas não só assim, não só o que de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Todos os dias que eu chego em casa, quando eu vou dormir, eu tenho ali aqueles meus 20 minutos do ritual que eu tava falando no início da live, de calma, de tranquilidade, de leveza. Eu sempre coloco, na Alexa, músicas religiosas. Eu sou católica, então, enfim, cada um que tem uma crença, né? Então, eu vou me acalmando, ou então eu coloco a frequência Hertz 528, que é uma frequência maravilhosa para você meditar. Eu faço uma meditação guiada. Então, este momento é onde eu estou ativando a minha energia feminina. Eu preciso fazer isso sempre. É um trabalho diário que a gente vai fazendo. Eu boto uma música no meu quarto e eu danço. Eu sempre inicio as lives aqui com uma música. Só que esta música eu já estou ouvindo antes. Eu já estou trabalhando a minha energia feminina. E se a mulher está muito nessa energia feminina, o que é que ela faz? Ela ativa a energia masculina dela. Então, como o mundo está muito masculino, com essa energia muito masculina, nós precisamos fazer com que a energia feminina volte a acontecer. Então, as mulheres, elas são capazes de fazer tudo o que elas quiserem. Elas têm que ter esse foco, elas têm que ter esse trabalho com muito objetivo. Elas têm que ter esse pulso mais firme com os filhos, com o marido, com quem quer que seja. Mas ela não pode esquecer nunca, nunca de ficar ativando essa energia feminina dela o tempo inteiro. Da mesma forma, quem tem energia feminina muito elevada, ela fere o feminino dela. Então, assim, em excesso, ela precisa de proteção o tempo inteiro. A gente vai falar mais um pouco.
Então, para se ter o equilíbrio dessas duas energias com você mesmo, é necessário que você fique sempre de olho nisso. Com o passar do tempo, isso passa a ser normal. Hoje, pra mim, já é normal, porque eu estudo isso já há um tempo, então eu aplico isso já há um bom tempo, já fiz vários trabalhos de autoconhecimento. Então, pra mim já é normal ter energia feminina e ter energia masculina e perceber se eu estou com energia feminina muito elevada e vou acionar aqui a masculina. Como é que eu aciono a masculina? Pronto, vou dar um exemplo pra vocês, um exemplo legal. Se eu vejo que eu tô com energia feminina muito elevada, boa noite! Chegando mais gente agora. Se eu estou com energia feminina muito elevada, eu estou muito sensível, eu estou exageradamente, tá, gente? Estou falando isso. Porque a mulher, ela pode ser mais sensível em mais momentos do que em outros. O que que eu faço? Eu vou fazer uma aula de luta, por exemplo. E ali eu vou ativando a minha energia masculina, entendeu? Na sua opinião, as mulheres estão tendo mais energia masculina devido ao dia a dia ou porque os homens estão ficando com mais energia feminina e elas acabam equilibrando sem querer? Eduardo, é exatamente as duas coisas. É como se você tivesse resumido aqui a nossa live. Então, elas estão com energia devido ao dia a dia, sim, como eu estava falando. Por quê? Para se posicionar, elas acabaram tendo que ativar essa energia masculina. Só que a questão é que estão esquecendo a energia feminina ali. Estão esquecendo de ativar a energia feminina. Entendeu? E o fato delas estarem com energia masculina, sim, faz com que elas acabem desequilibrando e encontrem homens com energia feminina. Por quê? Porque muitas mulheres, elas simplesmente dizem que não precisam da energia masculina, elas não, de outra pessoa, né? Elas não precisam de um homem que as proteja, que aceitar a proteção é da energia feminina. Proteger é da energia masculina. Então, esses dois fatores que você falou são, assim, de extrema importância. Como foi o final? Estão ficando com a energia feminina e elas acabam equilibrando sem querer? Eu não entendi. Desequilibrando sem querer, não? Porque, assim, quando uma mulher ela tem uma energia masculina muito elevada, dificilmente ela vai encontrar um homem com energia masculina muito elevada também. Ou pelo menos que permaneça com ela. É um dos pontos que eu preparei pra vocês. Eu preparei vários pontos aqui, vou falando e com certeza vai dando mais embasamento a essa minha resposta que eu dei pra você, tá, Eduardo? Eu preparei aqui pra vocês 8 sinais de que você pode estar na polaridade masculina. Eu falo mais voltada para as mulheres, porque é o público maior, mas esses assuntos eles servem para ambos os gêneros, masculino ou feminino. Então, a mulher, eu vou lhe dar sinais que você está na polaridade masculina, que é o quê? Você está com essa energia masculina mais elevada. E você vai prestando atenção aí se... Oi, Camila! Nathalie, você vai prestando atenção se isso acontece com você. Se quiser, vai me dizendo aí. Se quiser, vai só refletindo. Algumas pessoas gostam de falar, outras não. Tem muita gente que acaba a live e vem conversar comigo pra dizer, olha, Sara, aquilo que você falou na live, eu me identifiquei, enfim. Então, não se permite receber. Não se permite. Não pede ajuda, não aceita. Gente, uma das leis, são 3 leis da constelação familiar principais. Eu vou falar de uma delas, é uma das mais importantes que existe, que é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é você saber dar e você saber receber. Então, se a mulher, ela não sabe receber, ela não se permite receber, é porque ela está ali, não se permite ser protegida. Ela está com a energia masculina dela extremamente elevada. Eu vou contar pra vocês um breve testemunho da minha vida. Eu simplesmente não sabia receber. Eu só sabia dar. Eu dava e não sabia receber. Até que eu fiz o processo de autoconhecimento, graças a Deus eu evoluí e passei a aceitar receber. É algo tão simples, é tão genuíno, a gente não percebe. Por exemplo, quando eu recebia um presente, o que eu respondia quando eu recebia um presente? Ao invés de dizer obrigado, estou feliz, quando eu recebia um elogio, eu dizia, não precisa se preocupar. Não precisava se preocupar. Não precisava me dar isso. Ou então, eu não tenho nada pra te dar em troca agora. Apesar de que a troca é muito importante, mas não dessa forma. Eu só tenho uma lembrancinha pra você. Então, eu fui trabalhando isso. E a partir do momento que eu aceitei receber, as coisas mudaram na minha vida, assim. Eu fui recebendo muito, vocês não fazem ideia. Porque, assim, falar aqui é uma teoria, né? Uma teoria breve, inclusive.
Falar é algo que faz com que você até entenda, mas passar pelo processo é algo tão enriquecedor. Eu jamais vou voltar a não saber receber. Porque eu só sabia dar, e aí eu fui equilibrando. A partir do momento que eu fui equilibrando, as movimentações sistêmicas, elas vão acontecendo, não tem como. E eu fui recebendo presentes, e eu fui recebendo comidas, e eu fui recebendo atenção, enfim. Porque o universo estava me mostrando que eu precisava disso, eu precisava dessa troca. Então, muitas mulheres, elas simplesmente não sabem receber. Um homem vai dizer que vai ajudar, ela diz, não precisa, eu faço. Ela nem terceiriza. Consertar algo em casa, ela não terceiriza, ela não chama outra pessoa para fazer de fora, ou uma pessoa que está ali, entendeu? Pegar algo que seja pesado, ela não pede. O homem, ele naturalmente, ele é mais forte do que a mulher fisicamente. E isso é muito lindo, essa diferença de homem e de mulher. Então, por exemplo, essa semana eu postei, várias pessoas vieram falar comigo, acharam engraçado. Eu postei um story de um funcionário aqui do condomínio que eu moro, eu pedi pra ele tirar um coco pra mim, ele tirou e depois ele foi abrir. E o coco eu pedi pra ele abrir. Eu tinha tentado abrir e eu não consegui. Poderia ter conseguido? Poderia. Eu estava ali ativando a minha energia masculina. Poderia, mas eu não consegui. Então, eu sei receber. E eu disse, Miguel, faz esse favor pra mim e abre aqui. E até coloquei no videozinho energia masculina aqui. Por quê? Porque eu aprendi a receber. Então, ali eu estava ativando a minha energia feminina, entende? Como eu falei que o dia é tão corrido, a energia masculina é mais ativada, mais rápido, mais fácil. E aí, eu aceitei. Tem mulheres que não sabem. Então, se você... isso é o primeiro ponto. O primeiro sinal de que você está na polaridade masculina. O segundo sinal que eu preparei para vocês foi... Você pensa e quer controlar demais. Não deixa as coisas fluírem. Gente, essa parte objetiva, ela é muito mais do homem. Então, quando você pensa que quer controlar tudo que está ao seu redor, inclusive homem. Tem mulher que quer controlar, inclusive homem, né? Você não vai ter êxito. Porque não é genuíno isso, entendeu? Se você passar... Você pode fazer isso, pode e deve, mas não a maior parte do tempo. Quando eu falo aqui, é sempre pela maior parte do tempo, tá? Da energia feminina e energia masculina. Em algum momento você vai ter que acionar isso, mas não o tempo inteiro, como eu falei da história do coco que ele abriu. Um terceiro sinal é ter dificuldade em entrar em contato e expressar os seus sentimentos e emoções mais íntimos. Então, as mulheres, muitas das vezes, atualmente, elas estão esquecendo tanto de acionar isso, elas estão pensando assim, o homem não faz isso, então também não vou fazer, só que homens são diferentes de mulheres, acaba esquecendo. Que a mulher, ela está muitas vezes esquecendo que ela tem o sentimento ali, ela está escondendo tanto, que aí acaba explodindo em outra situação, explodindo num sintoma, explodindo numa doença, explodindo numa ansiedade, enfim... Porque ela não está mais transmitindo aquilo. Porque para ela se tornou uma fraqueza. É como se fosse uma fraqueza. E isso não é. Aí você fala, Sara, mas tem o meu namorado, o meu primo. Ele é muito sensível. E ele chora mais do que eu. E ele expõe mais os sentimentos que eu. Ótimo! Ele está ativando a energia feminina dele. Ruim se ele passar mais tempo ativando essa energia feminina do que ali, resolvendo o problema. O problema é esse aqui, eu vou chorar, mas eu vou resolver, entendeu? Então é isso. Um outro ponto é, você é uma mulher incrível, mas você não consegue um relacionamento. Por que você não consegue este relacionamento? Os homens se afastam. Porque você está nessa energia masculina forte, você está testosteronizada. Então, isso, inclusive, biologicamente, faz com que esses hormônios, eles aumentem em você. Então, o homem que vai chegar próximo a você, se ele também tiver isso, que ele tem energia masculina mais elevada, vai dar um embate e não vai dar certo. Ele não vai continuar com você. Ou então você vai encontrar um homem que tem energia feminina elevada e talvez você não consiga equilibrar porque é muito pra você, você não consegue. E aí você busca. Nossa, aquele homem, ele não resolve as coisas, ele não é prático, ele não faz e acontece. Por que ele vai fazer e acontece se já tem você fazendo? Aí acho que responde uma parte da pergunta do Eduardo. Se você já está fazendo aquilo, se você, no segundo encontro, você chega e fala, eu vou te buscar em casa. Primeiro encontro, eu vou te buscar em casa. A mulher pode fazer isso? Pode, gente, claro que pode. A mulher pode fazer tudo, então não me entendam mal. Não tô sendo aqui machista nem nada. Ela pode fazer, mas
essa conquista é do homem, essa caça é do homem desde sempre. Então, se ela vai lá buscá-lo no segundo encontro, ela está ali ativando a energia masculina dela num ponto altíssimo. Então, o cara, inconscientemente, por que eu preciso fazer a corte? Por que eu preciso buscá-la se ela já está aqui, entendeu? E aí ele pode ir se acomodando, enfim, e ter aquela energia feminina. E aí, isso chegar a ter problemas mais à frente com o seu relacionamento, não vai dando esse equilíbrio. Um outro ponto que acontece, acreditem que acontece. A mulher ela pode ter raiva dos homens e aí iniciar essa competição. Ela pode ter raiva porque ela é forte e o homem também é forte. No ambiente de trabalho, por exemplo, da mesma forma o homem pode ter, tá? Da mulher. E aí, no ambiente de trabalho, ela tem raiva dele, ela começa a competir, ela diz, se ele consegue passar 10 horas aqui trabalhando, eu vou passar 12 horas trabalhando, só que ela esquece que o bebezinho dela está em casa e que o bebezinho até, sei lá, 3 meses, eu acho, ou 4 meses de vida, ele sequer sabe que é um corpo separado da mãe, então tem aquela parte maternal, enfim, então fica aquela competição e é desleal. Então, mais uma vez, aquele ciclo de testosterona vai ficando, e quando a mulher vê, ela já não se percebe mais, ela já não nota que aquilo está acontecendo, entendeu? Um outro ponto importante, deixa eu ver aqui, quando a mulher passa a trabalhar fora o dia todo e o homem fica com todos os afazeres domésticos e filhos. No caso, é a polaridade inversa. Não necessariamente, Bianca. Pode ser que seja, mas não necessariamente. Eu falei aqui no início da live, eu acho que você não estava. Eu vou falar isso que se adequa muito ao que você está falando aí. Quando a mulher passa o dia trabalhando, sobretudo com homens, ela está ali ativando a energia masculina dela. Quando ela chega em casa, ela tem que se voltar para os filhos e para o marido, ativando a energia feminina dela, que é essa parte mais sensível, essa parte do cuidado. Quando o homem está ali em casa, dependendo do que ele está fazendo, ele está com a energia feminina dele mais elevada. Porém, ele precisa em algum momento dizer, eu vou aqui, eu vou ser objetivo, eu vou buscar trabalhar. Eu vou buscar um emprego fora. Eu vou buscar fazer determinado tipo de coisa. Mesmo que ele seja um cozinheiro e fique em casa, fazendo o que tiver que ser feito. Ele tem que ativar a energia feminina dele, que é ali da criatividade, da sensibilidade, das misturas. Tudo que tem a ver com misturas é da energia feminina. Porém, ele precisa ser objetivo. A mulher chegou e ele vai ser objetivo com ela, em todos os sentidos, entendeu? Se a mulher tiver qualquer problema, ele pode ir lá resolver. Isso é uma das formas de ativar a energia masculina. Não tô querendo dizer que os homens têm que fazer determinadas coisas sozinhos e as mulheres determinadas coisas sozinhos. Então, essa polaridade aí pode sim estar invertida. Porém, não necessariamente, porque cada caso é um caso, entendeu? Passou aqui, eu não vi. Desculpa, teu nome. Bianca. Então, é possível que seja, porém, necessário que seja visto o caso concreto, tá? E o que fazer para equilibrar quando se tem que trabalhar o dia todo e chega no final do dia e está muito masculina por causa do excesso de trabalho? Exato. Aí você precisa ativar a sua energia feminina, como eu estava falando. Eu sou um caso concreto disso, acho que a maioria das mulheres que está aqui deve ser, a gente tem muitos atributos, muitos afazeres, esse mundo em que a gente tem que ser objetivo, tem que ser prático, então a gente tem que ativar de alguma forma. Chegou em casa, você já se desfaz daquele papel, tira aquela energia masculina de você, se transforma, vai tirando aquela sua calça jeans, coloca logo uma saia, bota um perfume, toma um banho, bota um perfume e vai fazer uma misturinha, e vai dar um beijo, e vai dar um abraço, vai ser aquela mulher mais sensual e vai ficando mais sensível. E assim você vai equilibrando. Entendeu, Camila? Não sei se eu respondi toda a tua pergunta que passou aqui. Qualquer coisa você pergunta mais algo abaixo, por favor. Eu não deixo minha mulher fazer nada em casa. Será que eu estou errado? Jackson, você está errado primeiro por você não deixar. Assim, porque ela quer fazer algo em casa? Por que que você não a deixa fazer nada em casa? Você tem uma secretária na sua casa que faz isso e ela não tem necessidade de fazer? Entendeu? Primeiro, por que não deixá-la fazer, se ela quiser? Agora, a energia feminina, ela não é só de fazer trabalhos domésticos, não. Se a sua pergunta for com relação a ativar a energia feminina, ela pode ativar de diversas outras formas.
Ela pode ativar dançando pra você. Ela pode ativar estando num grupo de mulheres da família dela, por exemplo. Uma das coisas que ativa muito a energia feminina, quando a mulher está muito estressada, muito agressiva, muito na energia masculina, é ela sair só com mulheres. Ela encontrar com mãe, avó, tia, prima, por exemplo. O sistema familiar dela. Ou encontrar com algumas amigas num barzinho. Isso ativa bastante. Então, assim... não é questão de você estar errado ou de você estar certo. Se a pergunta for com relação a ativar essa energia feminina. Tá, Jackson? Se você quiser complementar a sua pergunta abaixo, dando algum exemplo, ou enfim. Aí você me fala, porque como ficou amplo, entendeu? Então, assim, ela pode ativar de outras formas, tá? Não só em casa, não só com os filhos. É natural da mulher ela ter ser maternal. Por mais que o homem fale assim, mas eu cuido muito do meu bebê, eu dou a comida do meu bebê, eu dou o banho do meu bebê, eu faço aquela parte, né? Ele está ativando a energia feminina dele, isso é maravilhoso, perfeito. Porém, a mulher, ela não deve deixar de ativar essa energia feminina dela. Então, um outro ponto é levar tudo muito a sério. Por nada, Jackson. Levar tudo muito a sério. As mulheres, elas estão levando as coisas muito a sério. Motivos diversos. Mas com relação a essa parte de energia, ela deve ser mais leve. Porque essa parte mais firme é do homem. É da energia... Do homem não, é da energia masculina. Então, predominantemente, o homem tem que passar mais tempo com isso, entende? E a mulher menos tempo. É isso. Ela vai ter que ativar aquilo. Eu tenho muito cuidado... Sempre eu tento ter muito cuidado nas caixinhas que vocês colocam para falar sobre energia feminina e masculina, aqui nas lives, porque muitas pessoas entendem de uma forma equivocada. Então, eu falei no início e reiteradas vezes, eu vou falar 30 vezes se for preciso. Mulher e homem têm as energias, as duas, e eles precisam delas, sempre. Porém, predominantemente, o homem ele vai acionar mais a masculina por mais tempo da vida dele. Ele, por exemplo, vamos dizer assim, ele vai ter mais foco, mais objetivo na maior parte do dia dele. E em algum momento ele vai ter mais sensibilidade, ele vai ter mais calma. Já a mulher vai ter mais sensibilidade e mais calma na maior parte do dia dela. E vai ter mais foco na menor parte do dia dela. Esse equilíbrio, ele é ideal para um casal, para qualquer casal. E quando você busca primeiro equilíbrio em você, primeiro você tem que buscar equilíbrio em você. Feminino, masculino. O outro também. Se os dois fizerem, perfeito. E depois, esse equilíbrio entre os dois. Então, quando se leva tudo muito a sério, se fica muito nesse polo, tá? Masculino. E agora, os dois pontos, assim, de maior importância pra mim, com relação a isso, que são... Tem vários outros, tá, gente? Listei alguns, esses dois que eu preparei agora são de extrema importância. Relacionamento com a sua mãe. Como é que está? Relacionamento com a sua mãe. Me fala aí, quem quiser falar, se alguém quiser falar. O relacionamento com a sua mãe está fraco. A sua mãe, ela foi a sua primeira morada, ela lhe deu a vida. Se o seu relacionamento com a sua mãe não está bom, me permita dizer aqui que o seu lado feminino, ele vai estar prejudicado de alguma forma. E aí você pode me perguntar, mas Sara, a minha mãe já morreu? Mas Sara, minha mãe me abandonou. A minha mãe é narcisista, não tem condições de conviver com a minha mãe. E aí eu lhe digo, você precisa honrar a sua mãe, independente de qualquer requisito desse que eu disse. E honrar, muito diferente do que muita gente acha, não é concordar com tudo que ela fala, não é fazer tudo que ela quer. Honrar não é nem conviver, você não precisa conviver com a sua mãe. Honrar é você aceitar a sua mãe do jeito que ela é. Se você não consegue conviver, que você fique afastada. Se ela já morreu, você pode fazer esse trabalho de autoconhecimento. Se ela é narcisista, você também pode fazer esse trabalho de autoconhecimento. Então, você pode fazer essa movimentação sistêmica. Você faz sozinho, voltado para ela. Tem vários exercícios de honra. Nos meus atendimentos de constelação, sempre aparece pai e mãe, na maioria das vezes, porque nós somos 50% de cada um deles. Então, se o seu relacionamento com a sua mãe não tá bom, o seu lado feminino ele vai ser prejudicado. Sobretudo porque 50% seu é dela.
50% seu é do seu pai, 50% seu é da sua mãe. Não tem como fugir disso. Eu sei que para muitas pessoas é muito desafiador escutar o que eu tô dizendo, entender o que eu tô dizendo e aplicar o que eu estou dizendo. Mas se você fizer essa tentativa, você vai ver como a sua vida, ela vai, assim, modificar muito, entendeu? Com essa honra. Então, honrar é simplesmente você aceitar como a outra pessoa é. Só que, assim, pode não parecer tão simples e realmente, de fato, não é. Eu vou simplesmente aceitar. Não, existem mecanismos para isso. Existem movimentos, exercícios para que você comece e, aos poucos, você consiga honrar a sua mãe. Algumas constelações que eu faço, as pessoas conseguem fazer esse movimento. Umas outras têm mais resistência e a gente vai tentando fazer, enfim. E é um trabalho lindo, sim, é muito lindo. Então, o seu feminino, ele pode estar prejudicado. Um dos sinais é este. E um outro ponto que também responde a uma das perguntas que Eduardo fez no começo, que eu falei, a pergunta do Eduardo foi bem completa. Foi justamente essa: atrair homens femininos demais, ou que precisam de ajuda, porque não tem uma vida resolvida. Então, a mulher que está com o masculino dela muito ali ativado, ela vai atrair homens femininos demais. A vida não está resolvida, ela vai querer resolver, porque a mulher que está com o masculino muito a energia masculina muito alta, ela não é a mulher que resolve tudo? Ela não é a mulher do foco? Ela não gerencia tudo? Ela não consegue fazer tudo? Ela não dá conta de tudo? Da casa dela, da vida dela, das pessoas de fora? Ela não consegue? Então, por que ela vai encontrar um homem que faça isso por ela? Ela nem consegue, Ele chega aqui do lado, é um homem maravilhoso, um homem que tá com o masculino elevado, tem a energia feminina dele ali bem equilibrada, mas ela não chega perto. Não tem como. Ele chega ali, mas ele não fica. Ela nem enxerga ele. Por quê? Porque ela vai resolver o quê? Se na vida dele já tá tudo resolvido. Então, ela encontra o quê? Um homem que está ali precisando de uma mãe. E muitas delas acabam tratando como uma mãe. Porque precisam cuidar. Elas vão gerenciando ali. Isso parece que é um amor. Mas isso é tão prejudicial para a mulher que ela vai ficando sobrecarregada. Ela vai ficando cada vez mais sobrecarregada. E aí ela vai ficando com o feminino dela ferido. E ela não vai dando conta, entendeu? E fica tão sobrecarregado para ela que ela não suporta mais, não aguenta mais. Então, foram esses 8 pontos que eu separei para vocês. E agora eu separei também alguns sintomas mais importantes de que o seu feminino tá ferido. O feminino tá ferido, a gente pode chamar também de desequilibrado, desempoderado. E, como eu havia falado, a sua energia feminina, ela está em excesso. A energia feminina em excesso também é muito ruim, porque a mulher, ela se torna tão emotiva que ela se torna carente, ela se torna dependente emocionalmente. Alguns dos homens aí, possivelmente, já se relacionaram com mulheres em que todos os dias ele tinha que estar ali, resolvendo algum problema dela, resolvendo alguma carência dela, dando alguma força. E isso é muito pesado. Isso é energia feminina muito elevada. E ela não consegue resolver nada, porque ela não consegue acionar a energia masculina dela, então ela tem que cuidar dessa energia feminina para que no momento dela acionar a masculina ela consiga, entendeu? Então é isso. O feminino ferido significa isso. Então, sintomas de que a mulher está com o feminino ferido. Energia da espera, que eu chamo. É o quê? Ela está ali sempre esperando que chegue um homem que vai ser o salvador da vida dela, que vai resolver tudo da vida dela, que vai pagar as contas dela, que vai resolver todos os problemas que ela tenha, que vai resolver as suas dores, que vai resolver, enfim, tudo que ela precisar. Essa é uma das mulheres. Eu conheço pessoas que hoje em dia não são mais, mas que eram desta forma. Ela é uma mulher, um outro sintoma, né? Uma mulher insegura, ela não sente confiança em absolutamente nada, as pessoas precisam dizer pra ela, sempre estar ali reiteradas vezes dizendo que tá certo, que tá bom, que tá bonito, que ela pode continuar, e ela vai sempre perguntar, porque a insegurança dela é altíssima. Um outro ponto é ansiedade extrema. Ela fica assim, é uma ansiedade tão grande que ela fica obcecada pelo outro, pelo cara.
É de tanta ansiedade que ela tem. Não é essa ansiedade que é boa, que é bom que tenhamos, para que consigamos todos os objetivos da nossa vida. A gente precisa ter um pouco de ansiedade, mas não é dessa que eu tô falando. É a ansiedade tão extrema que o cara que ela tá se relacionando não pode sequer dar um passo a mais, não pode ter uma liberdade, não pode ficar um tempo, sei lá, demorando a responder uma mensagem ou ir para um bar com os amigos, que ela não aguenta. Então, isso é um dos sintomas, que ela tá com o feminino ferido ali. E, como eu havia falado, corroborando com isso, a relação que ela tem com a mãe dela desequilibrada. Esse é um ponto, assim, de extrema importância. Eu lembro muito de um dos momentos mais bonitos que eu passei na minha vida, mais desafiadores com relação ao meu autoconhecimento, foi com a minha mãe. A questão não era com ela, mas eu precisava dessa maternidade, assim, naquele momento. E eu saí foi numa aula de formação que aconteceu. Eu conto um pouquinho num dos meus posts, mas um dia eu vou contar em detalhes. Mas a recomendação da consteladora maravilhosa, minha mentora, foi de que a gente viu, né, no campo sistêmico lá, que eu precisava ativar esse meu lado feminino junto à minha mãe. Não que eu tivesse problemas, que eu, graças a Deus, nunca tive problemas com a minha mãe. Mas a gente sempre tem algo que precisa ser melhor resolvido. E eu tava precisando dessa maternidade. Então, ela sugeriu que eu encontrasse a minha mãe. Já tinha passado alguns dias chorando por um processo que eu estava passando de dor, de catarse. E foi maravilhoso, desafiador. E eu precisava encontrar minha mãe. Então, eu vim pra casa da minha mãe, né? Porque eu estava morando em outro lugar. E eu precisava dançar com a minha mãe, eu precisava cantar, precisava estar junto a ela. E assim, vocês não têm noção da força que é, sabe? Se você não consegue, se você não tem essa... como é que eu posso dizer? Esse contato com sua mãe, se não é bom pra você, não tem problema. Você pode fazer com objetos. E essa energia vai chegar pra ela e vai resolver pra você. É possível que se faça com objetos. A gente trabalha bastante. Não sei se todos conhecem aqui, mas esses aqui são os bonequinhos que eu utilizo na constelação. Ó. Só que o objeto que eu estou falando pra você utilizar seria um outro, tá? Mas eu tô querendo dizer que esses objetos aqui, esses bonequinhos no caso, eles têm um poder de representação. E a energia é uma representação simbólica, obviamente é um objeto, mas a energia, ela fica aqui e vai se movimentando, da mesma forma isso. Então, no meu caso, eu abracei a minha mãe. Graças a Deus estava aqui, temos uma relação boa e foi possível. Mas a constelação sistêmica, ela mostra que você pode fazer com outros objetos, tá? A minha irmã sorrindo aí. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, a relação com a mãe é o quarto ponto, um dos mais importantes que eu tinha pra falar pra vocês. Então, como equilibrar essas energias que eu já venho falando? Imagina, sabe aqueles... É uma analogia que eu adoro fazer, que as pessoas entendem bem com essa analogia. Sabe aqueles hotéis que tem um chuveiro que tem água quente e água fria? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de chuveiro, porque eu passo um tempo lá, colocando água quente, colocando água fria, tentando ajustar. Então, quando se fala de equilíbrio nos relacionamentos, é isso. Aí você tá ali, você bota água quente, e aí você vê que tá muito quente, seu corpo não suporta. E aí você tem que ajustar com água gelada, né, assim? E aí vai dando aquele equilíbrio. Só que o lugar é muito frio. E aí você ajustou e ficou frio demais. Aí você vai de novo. E aí você, às vezes, passa 10 minutos ali tentando ajustar aquelas duas torneiras. E aí você chega a um ponto que fica confortável pra você. Que fica leve, que fica bom, que fica maravilhoso. E que o seu banho vai ser... perfeito. Por quê? Porque você conseguiu equilibrar. E como é na prática que você equilibra? É quando você percebe, nossa, hoje eu estou muito agressiva. Não que o homem seja agressivo, tá? Mas a energia masculina, ela é aquela energia da firmeza. Então, se a mulher ela ativa muito isso, ela se torna agressiva, porque ela passou. Foi excesso. Se o homem é agressivo, é porque a energia masculina dele, ele tá com a energia masculina lá em cima. Só tem energia masculina, só energia masculina. Aquele homem que diz que não pode chorar, que não pode ser sensível, então ele é agressivo por isso. A energia masculina dele tá altíssima, tá? Então, quando você começa a perceber que está agressivo, o que é que você faz? Eu vou parar aqui, vou fazer uma meditação, eu vou andar numa praia, eu vou encontrar uma amiga, eu vou fazer
um laser, eu vou fazer uma massagem, eu vou fazer uma comida, eu vou botar uma saia, eu vou dançar no meu quarto, eu vou olhar pra cima, e enfim, eu vou maternar alguém, um sobrinho, um filho, um cachorro, o que seja. É tão interessante, eu lembrei agora dessa história do cachorro, é tão interessante que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar que algumas mulheres não conseguem ter filhos. E elas fazem, eu conheço pessoas, mais de uma pessoa, e elas não conseguem ter filhos, e elas vão fazendo os exames, e os homens também vão fazendo os exames, e eles vão vendo que não tem nada de errado com eles. E o que acontece? Eles pensam assim, eu vou comprar um cachorrinho, tô meio triste, ou não vou ter filho mesmo, já tenho desistido, e compra um cachorrinho e começa a maternar. Aquela mulher que era objetiva, prática, e dizia, eu vou resolver, ou então eu vou fazer uma inseminação, mas eu queria um filho natural, enfim. Depois da medicina tradicional, fizeram todos os exames e eles veem que não tem problema algum. E começam a maternar o cachorrinho, ou o gatinho, enfim. E num belo dia, essa mulher descobre que está grávida, que engravidou naturalmente. Por quê? Por tudo isso que eu vinha falando anteriormente. Ela estava testosteronizada. E aí não tinha condições de acontecer. Só que aí ela foi ficando mais sensível, a energia feminina dela foi se elevando e aconteceu. Eu tô dormindo agarrada com o meu Mickey. E esse seu Mickey, ele está representando o quê? Exatamente, Morgana. Então, isso acontece. É como muitas mulheres que têm problemas de fertilidade, né? Endometriose. Muitas delas, eu fiz uma live falando aqui sobre sintomas e muitas delas falaram, Sara, eu passei a minha vida inteira dizendo que não queria engravidar. E agora que eu quero, eu não consigo, eu desenvolvi isso. Então, nada é por acaso, certo? Vai acontecendo de forma inconsciente. Então, voltando agora, com tudo isso, eu com 5 anos, é a criança interior dela, olha que lindo, com 5 anos, é a criança interior, é muito bom você abraçar, você acolher a sua criança interior, é muito legal, existe um trabalho muito lindo para acolher a criança interior, de extrema importância, e isso é assim, vocês não têm noção de como é importante você acolher a sua criança interior, porque ela está com você sempre. Então, em vários momentos você vai ter que acioná-la, mas você tem que saber fazer da forma correta. E esse acolhimento que ela falou aqui, que ela está citando, que ela está fazendo, é de extrema importância. A gente lida com isso e orienta isso nas constelações para determinados casos, né? Para algumas pessoas. Porque umas estão com aquela criança interior muito ativada, muito ativa, e outras estão pouco. Então, cada caso é um caso. Então, voltando aqui, com todo esse apanhado ao tema da nossa live, quanto mais femininas formos, mais masculinos os homens serão. Então, é isso. É este equilíbrio. Então, não é que a mulher ela tenha esta responsabilidade. Mas, se ela não está feliz com isso, que eu acredito que não esteja, porque naturalmente não tem como a mulher estar feliz por estar com um masculino mais elevado, e nem o homem está feliz com estar com o feminino muito elevado, e nem com o masculino muito elevado, e nem a mulher com o feminino muito elevado. Ou seja, tem que haver o equilíbrio. Então, o equilíbrio ele se dá desta forma. Eu tenho aqui umas perguntas de caixinha. Eu vou escolher 2 perguntas de caixinha que sempre... Eu separei várias, mas sempre fazem pra mim. Temos que ter 50% de cada energia? Essa eu já respondi aqui, né? Durante a live inteira. Já foi respondido. Por que o homem precisa ter energia feminina também? Essa também já foi respondida. Que ele precisa ter, porque senão ele vai ser o quê? Ele vai ser um homem que sempre está resolvendo tudo? Um homem que não aceita receber um jantar da esposa? Um homem que não aceita receber um presente da esposa? O homem que está com masculino, inclusive o homem que está com masculino muito elevado, ele, na hora de ter relações sexuais com a mulher, isso não é legal. Ele precisa ativar ali a energia feminina dele naquele momento. Olha que interessante. Porque é a energia do carinho, é a energia da calma. Claro que em alguns momentos ele vai ter acionado ali a energia masculina dele, que vai ser algo mais preciso. Inclusive, até é tão bonito isso, a energia masculina e feminina, do foco, da receptividade, do recebimento, que até nisso, até na parte fisiológica do homem e da mulher, foi feito para isso. O homem ali, o órgão genital dele é de foco, é de dar. E a mulher, da receptividade, de receber. Então,
até nisso é muito perfeito. Então, naquele momento, ele tem que ativar a energia feminina dele, que é ele ser carinhoso, que é ele beijar a mulher. Porque se ele for só com aquele foco, ele tá ativando só o lado masculino dele. Então, pode não ser tão bom, pode não ser tão confortável, né? Então, para vocês verem como é importante que os dois tenham energia feminina e energia masculina. Estar muito na energia masculina é ruim? Sim, como eu já respondi até, né? Eu acho que as perguntas reiteradas eu respondi todas nessa live aqui. As que sempre me fazem. Como saber se estou na energia feminina? Colocaram assim, como saber se estou na energia feminina? Eu acredito que seja se estou com energia feminina muito elevada, né? Nesses pontos que foi falando, quando a pessoa não consegue resolver absolutamente nada. Quando ela deixa tudo para outra pessoa resolver. E aí você pode dizer assim, mas eu fui criada assim, Sara, mas eu fui criada com meu pai e minha mãe resolvendo tudo pra mim, sempre teve alguém pra resolver pra mim. Sim, tudo bem, mas aqui eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que estão me ouvindo são adultas. Então, se você é adulto, você tem autorresponsabilidade. É um dos pontos mais importantes, é isso, é a autorresponsabilidade. E todo mundo aqui é adulto. Então, se você foi criado dessa forma, faça de outro jeito. Você não precisa ser leal a isso, entende? Você não precisa ser leal à forma que você foi criada e que você não está concordando, e que está dificultando a sua vida. Algumas pessoas, alguns homens que viveram dessa forma, por exemplo, e têm energia feminina muito elevada, sabe o que acontece com eles? Eles não conseguem ter um relacionamento. Porque inconscientemente é como se eles já tivessem um relacionamento. E aí eles não... Em casa, com a mãe, por exemplo, entendeu? E aí ele não consegue ter um relacionamento saudável ou simplesmente não tem. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí perguntas pra mim. Tentei passar pra vocês vários pontos mais importantes desse tema da nossa live. Eu vou deixar a live gravada. Se vocês quiserem, que peço que vocês coloquem na live um emojizinho que vocês acham que representa, um emoji... muitas vezes eu uso o emoji do sol para representar a energia masculina e o emoji da lua para representar a energia feminina. Então, coloquem lá. Eu agradeço muito, fico muito feliz por todos vocês aqui, por vocês estarem aqui, por eu poder passar esse conteúdo. E o fato de vocês passarem para outras pessoas e estarem aqui é o que me faz estudar cada vez mais para passar conteúdos bons de responsabilidade para vocês. Obrigada, irmã! Então, gente, é isso. Boa noite a todos. Façam algum ritual de sono, algum ritual de calma e elevem essa energia feminina. Você que é mulher e você que é homem também. Então, boa noite. Um beijo a todos. E boa noite, Jéssica. E até a próxima. Por nada, Elaine. Vou abrir uma caixinha para vocês colocarem suas dúvidas lá e eu responderei todas. Beijo!